Boa noite, alunos. A paz do Senhor. Todos me escutam? Sim, Maravilha. Sim, É isso aí, estamos iniciando mais Sim. uma das nossas aulas. Espero que todos vocês tenham conseguido estudar aí bem ao longo dessa semana, não tenham tido maiores dificuldades, né? Os exercícios, boa parte deles estavam na mesma caminhada que nós vínhamos nos exercícios anteriores, né? Questão de dar nome às notas e tal. Como eu havia falado para vocês, estamos já chegando praticamente aos últimos exercícios em que nós vamos reafirmar, né? Abordar um pouco mais ainda esses pontos básicos da teoria musical, né, que é a questão de dar nome às notas, denominador, ficar trabalhando isso de uma forma um pouco mais incisiva. Daqui a pouquinho a gente já começa a abordar uns assuntos um pouco mais avançados, né? Aliás, a gente já está entrando neles aula a aula, né, onde a gente soma os exercícios da aula anterior aos novos conteúdos, né? Então a gente vai avançando aí pouco a pouco. Então, para que a gente não vá só acrescentando exercícios, a gente vai deixando aqueles assuntos lá que são mais relativos às primeiras aulas, incluindo novos exercícios em substituição a aqueles exercícios anteriores. Tá bom, gente? Essa aula de hoje, ela é a aula em que nós vamos encerrar esse capítulo em que nós estamos trabalhando os compassos e as fórmulas de compassos, tá? Se vocês observarem lá no plano de aula para a aula de hoje, estava previsto o encerramento, né, a conclusão desse capítulo de compassos, né? Então por isso essa aula eu vou revisar e vou dar uns exercíciozinhos em aula, né, para a gente fazer junto aí na tela, mostrando para vocês a questão de como que fica os compassos simples, como que ficam os compassos compostos, essa conversão, digamos assim, dos compassos correspondentes para sair do simples para chegar no correspondente e vice-versa, né? Então essa aula é destinada para a gente fechar esse conteúdo e fazer uma introdução sobre acentuação métrica, tá bom? Esse é o objetivo da aula de hoje. A gente vai, portanto, passar aqui fazer essa parte de revisão, gente, é muito breve, tá? E também por quê que ela é breve? Porque a gente acabou de fazer a correção dos exercícios, os exercícios também abordaram os assuntos da aula passada, então não há necessidade de a gente ficar batendo muito nessa questão de compasso simples, as definições em si. Cabe mais a gente trabalhar, exercitar um pouquinho mais para que às vezes aquele companheiro que está com um pouquinho de dificuldade, ele pratique e às vezes entende com alguns exercícios, com alguma demonstração de uma forma um pouco mais didática ou diferente do que a gente mostrou na aula passada, tá? Então, gente, como eu disse para vocês, considerando que hoje é a última aula que nós vamos falar sobre compassos, quem tiver dúvidas, por favor, tire as dúvidas, não permaneça com a dúvida, porque à medida em que nós vamos avançando nos assuntos, todos os assuntos do nosso curso, eles são correlacionados. A música, né, ao longo da vida todinha musical de vocês, enquanto vocês tiverem contato, seja como instrumentista ou como corista, todos os conceitos que nós vamos abordar nesse primeiro módulo do curso, vocês vão usar por toda a vida, por toda a carreira de vocês. Então, qualquer detalhe é importante, porque nós vamos avançando, sempre avançando. Aquele conteúdo lá na frente, ele vai fazer referência a um conteúdo que foi abordado lá atrás e pressupõe que você já assimilou e já entendeu aquele conteúdo passado. Então, se tiver dúvida, lá na frente você vai ter dificuldade para entender os novos conteúdos. Então, façam o possível. Teve dúvida, tira essa dúvida em aula, tá bom? E especialmente sobre compassos, que hoje é a última aula que a gente vai trabalhar eles aqui, tá? Então, tela cheia para que vocês possam acompanhar junto aí na leitura. Nós havíamos feito na aula 5, né, um preâmbulo falando sobre a estrutura de compassos, barras de compassos, enfim, né? E aí, feita aquela classificação preliminar, a gente ainda pode classificar os compassos em simples e compostos, né? E para a gente definir isso aí, entre os simples e compostos existe uma relação que a gente já abordou aqui nos exercícios que a gente chama de compassos correspondentes. Os compassos simples, esses aqui,
são aqueles em que a subdivisão da unidade de tempo sempre será binária, como a gente massificou, repetiu esse conceito em alguns dos exercícios aí, tá? Resultando em apenas duas figuras de igual valor, tá? E essa é a figurinha que representa aí um exemplo de subdivisão de um compasso simples, né? Uma subdivisão binária, perfeito? E aí aqui embaixo a gente tem alguns exemplos, né, de fórmulas de compassos simples. Aqui, ó, a gente esclarece que é importante a gente observar que na maioria dos casos do compasso simples, o numerador sempre será divisível por 2 e nunca por 3. O numerador, a única exceção deles é o caso do 3 sobre 4, que também é considerado um compasso simples, tá bom? Então, se a gente já tratou dessa exceção, vale a gente associar da forma como eu havia falado para vocês, em que inclusive tem uma tabelinha lá no material didático, tá aqui também um pouco mais para frente, aquelas tabelas comparativas dos compassos simples para os compassos compostos. Então a gente vai ver que compassos simples majoritariamente serão aqueles em que o numerador será 2, 3 e 4. Lembrando, numerador é a figura que está acima, tá? Na fórmula de compasso. Tá? Então, numerador 2, 3 e 4, majoritariamente, na maioria dos casos, eu já de cara posso pressupor que eu estou trabalhando com compasso simples. Só o numerador é suficiente para eu dizer isso? Não, eu tenho que analisar também o denominador. Mas se eu bati o olho e eu vi que o numerador é 2, 3 ou 4, há grandes chances, né, de eu estar trabalhando com compasso simples. Certo? Isso aí é uma dica aí para vocês quando forem fazer análise da fórmula de compasso, já é um detalhe a mais para a gente já presumir que pode se tratar de um compasso simples, tá? Continuando a leitura, os compassos simples podem também ser classificados quantitativamente da mesma forma que a gente havia mostrado lá para vocês, que se eu tenho duas unidades de tempo por compasso, eu chamo de compasso binário simples. Se eu tenho 3, compasso ternário simples, se eu tenho 4, quaternário simples, tá? Seguindo aí, os compassos compostos, diferentemente do que ocorre no simples, o numerador sempre será divisível ou poderá ser subdividido por 3. E aí vamos interromper a leitura e voltar aqui para mais um detalhe, né? Eu havia falado para vocês também, ainda na resolução dos exercícios, que os compassos compostos, majoritariamente, os numeradores, ou seja, o número que vai acima na forma de compasso, os numeradores deles serão 6, 9 ou 12, tá? Se eu ver ali no numerador 6, 9 ou 12, então há grandes chances de eu estar trabalhando com um compasso composto. Só isso é suficiente para eu afirmar categoricamente, é um compasso composto? Não, eu tenho que analisar também o denominador, né? Eu tenho que analisar a estrutura do compasso como um todo, não só a quantidade de tempos ou de unidades de tempos que vai ter o compasso. Tem que analisar tudo, né? O numerador e o denominador, a estrutura do compasso como um todo. Mas, se eu olhar lá, eu vi numerador 6, numerador 9 ou numerador 12, né? Como eu já disse ali, tá aquela dica que quase sempre os numeradores deles, na maioria dos casos, podem ser subdivididos por 3, tá? Então, se eu ver um numerador 6, 9 ou 12, eu já posso presumir que se trata de um compasso composto, tá? E aí, a partir desse detalhe, eu vou fazer as demais análises aí para eu poder afirmar realmente com certeza se é composto ou não, tá? Seguindo. Vou até ler novamente desde o início, né, para que não reste dúvida. Nos compassos compostos, diferentemente do que ocorre no simples, o numerador, a figura que vai acima na forma de compasso, sempre será divisível ou poderá ser subdividido por 3, assim como a unidade de tempo, que sempre terá uma subdivisão ternária. Essa é a característica mais marcante dos compassos compostos, a subdivisão ternária, ou seja, resultando em 3 figuras de igual valor. Nestes compassos, o denominador não representa a unidade de tempo, mas sim uma subdivisão dela. Por esse motivo, né, por essa razão que eu havia falado para vocês lá desde o início, que
a unidade de tempo nos compassos que nós mostramos para vocês, que eles estão aí no próximo slide, já vamos avançar até para trabalhar neles, por exemplo, o 6 por 8, né? Quando eu vejo o 8 na figura do denominador, ele não representa a unidade de tempo como ocorre ali nos compassos simples. A figura do denominador irá representar uma subdivisão da unidade de tempo, tá? Então, uma subdivisão, no caso, é a colcheia. Se a gente falou que a estrutura dos compassos compostos ela sempre vai nos remeter a uma subdivisão ternária, então eu vou agrupando aí de 3 em 3, a cada 3 colcheias, no caso desse denominador, eu tenho formado uma unidade, né, de tempo, perfeito? Essas são as características aí do compasso composto. Ali embaixo aqui, ó, nós temos exemplos de fórmulas de compassos compostos, tá bom? Seguindo aí, uma observação que assim como os compassos simples, eu também posso classificá-los de forma quantitativa, de forma similar ao que ocorre nos compassos simples. Então, o 6 por 8 é um binário composto, o 9 por 8 um ternário composto e o 12 por 8 um quaternário composto, tá? Muito similar ao que ocorre nos compassos simples essa classificação, tá bom, gente? Aí a gente tem aquela resoluçãozinha dos compassos simples, tá? Eu vou colocar em tela cheia, para quê? Para que vocês entendam, a gente colocou aí de uma forma diferente, a gente colocou também os compassos compostos, tá? Então vai ter o simples e o composto, para que vocês entendam a construção da fórmula de compasso e o que a gente tem que fazer para entender quantos tempos vão ter, as subdivisões da unidade de tempo, no caso dos compassos compostos, né? E a gente massificar um pouquinho, entender e praticar também. Tudo isso que a gente faz aqui é importante que vocês ao longo da semana peguem no caderno de música e vão resolvendo isso aí na prática, tá bom? Tela cheia para a gente acompanhar. Na prática, nos compassos simples, igualzinho eu tinha feito lá na semana passada, só para a gente não esquecer. Esta é a fórmula de compasso, 2 por 4. Eu pego aí a figura do numerador, vou multiplicar ela pela figura que representa o denominador aí, no caso 4 é a semínima, né? E eu coloquei aqui para vocês agora um detalhezinho que aqui esse 4 ele está representando a unidade de tempo, porque o compasso é simples, tá bom? Então, nos compassos simples, que é esse exemplo que nós temos aqui, a figura do denominador vai representar sempre a unidade de tempo. Seguindo aí na resolução da fórmula de compasso, nós resolvemos ele dessa forma, essa multiplicação que eu acabei de falar para vocês aqui, tá? Então, peguei aqui o numerador, multipliquei pela figura que está representada pelo denominador, né? Tá aqui a resolução desse cálculo que eu acabei de falar, e nós temos esse total de tempos nesse compasso aqui, 2 semínimas, né? E agora vamos ver aí no compasso composto correspondente a esse compasso que nós vimos aí. Nós temos aqui a fórmula de compasso 6 por 8, perfeito? E aí nós também vamos pegar a figura do numerador e multiplicar pela figura do denominador. Porém, né, nós temos a ressalva que eu acabei de colocar aqui para vocês, que o 8, né, que é o denominador que representa a colcheia, não é mais, como lá no compasso simples, não é mais a unidade de tempo, mas sim uma subdivisão da unidade de tempo, porque nós estamos tratando de um compasso composto, perfeito? Então vamos lá, seguindo aí, como que fica essa resolução do 6 multiplicado pela figura que representa aqui o número 8? Então nós temos aí esta resolução, tá bom? Então temos aqui, ó, 6 vezes a figura da colcheia. Como é um compasso composto, aqui é uma subdivisão, eu vou agrupar, né, a cada 3 subdivisões eu formo uma unidade de tempo, perfeito? Então aqui, ó, se a cada 3 eu vou formar uma unidade de tempo e aqui eu tenho um total de 6, então esse é um compasso que vai ter 2 unidades de tempo. Perfeito? Ó, tá aqui, ó, total de tempos nesse compasso, 2 unidades de tempo. Por isso que a gente chama esse compasso aqui, 6 por 8, de binário composto, tá? Agora vamos voltar ali a resolver o compasso simples, o 3 sobre 4.
Mesmo esquema, pego o numerador, multiplico pela figura que está representada aí pelo denominador e eu tenho essa resolução aqui. 3 vezes a semínima. Total de tempos nesse compasso, 3 semínimas. E aí, aplicando aquele fator multiplicador de 3 sobre 2, vamos multiplicar aqui, ó, numerador. 3 vezes 3 seria 9. E o denominador, 4 vezes 2, que é o fator multiplicador, eu vou ter o número 8. 4 vezes 2, 8, né? Então, vamos agora para o compasso composto correspondente. 9 sobre 8. Mesmo esquema. Pego o numerador, multiplico pela figura aqui do denominador e eu vou ter esse resultado aqui, ó. 9 vezes a figura da colcheia. Da mesma forma, né, a figura que está aqui representada pelo denominador é uma subdivisão da unidade de tempo. Então, para construir a unidade de tempo, eu vou agrupando de 3 em 3. Se aqui são 9 figuras, eu vou ter um total de 3 semínimas pontuadas no compasso 9 por 8. Por quê? Eu vou pegar, eu tenho um total de 9 colcheias, eu vou agrupar em grupos de 3 em 3, a cada 3 colcheias eu formei uma unidade de tempo. Então, o total de tempos nesse compasso, que é um ternário composto, é de 3 semínimas pontuadas, tá? Então, eu digo que nós temos 3 tempos, né? Por isso que é um compasso ternário composto. 3 unidades de tempo aí nesse compasso. Então, vamos lá. Próximo exemplo de compasso simples é o 4 por 4. Mesmo esquema, pego o numerador, multiplico pela figura que está representada pelo denominador, vou ter um total de 4 vezes a figura da semínima. Total de tempos, 4 semínimas. Agora, no compasso composto correspondente, pego o numerador, 12, multiplico pela figura da colcheia, então vou ter 12 colcheias aí ao todo, né? E aí, a subdivisão da unidade de tempo, da mesma forma eu vou trabalhar. A cada grupo de 3 colcheias, né? Como nós temos aqui, eu formei uma unidade de tempo. Então, se eu tenho 12 aqui nesse compasso, eu vou ter ao todo 4 unidades de tempo. Então, por isso é um compasso quaternário composto. Perfeito, gente? Aquela informação que a gente repetiu, trabalhamos já em aula, que há uma divisão, né, de entendimento entre a escola alemã e a escola francesa. Nós adotamos o entendimento da escola francesa e nós dizemos que o compasso 9 por 8 também é um compasso composto. Alguns autores vão divergir, quem diverge ele está aderindo à teoria da escola alemã. Seguindo aí, a gente abordou, por fim, dentro dessa aula de compasso, a questão dos compassos correspondentes, onde a gente aplica aquele fator multiplicador, que a gente está se referindo a ele aí no segundo parágrafo, que é o de 3 sobre 2. Aqui nós temos o exemplo. Uma fórmula de compasso 2 sobre 4. Então, se eu todo simples para chegar no composto, eu vou multiplicar. Eu pego ali, colocar em tela cheia, fica melhor para todo mundo, né? Vou pegar aqui a figura do numerador e denominador, ou seja, a fórmula de compasso simples, multiplico pelo fator multiplicador, que está aqui no slide anterior, ó. Esse é o fator, tá? Multiplico por ele, e aí eu vou ter esse resultado aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Multipliquei o numerador do compasso simples pelo numerador da fração desse fator aqui para eu descobrir o compasso composto. Então, 2 vezes 3, 6. Aí aqui o denominador, 4 vezes 2, 8. Então, eu obtive esse resultado, 6 por 8. Então, o 6 por 8 é o compasso composto correspondente a esse compasso simples, entendeu? Eu chego a ele através da aplicação desse fator aqui, 3 sobre 2, tá bom? Então, se esse é um binário simples, esse é um binário composto. Se a unidade de tempo desse compasso simples é uma figura simples, ou seja, sem ponto de aumento, a figura que representa a unidade de tempo do compasso composto, ela será pontuada, que é isso que significa uma figura composta, tá? Figura pontuada. Esse é o primeiro exemplo partindo do simples para chegar ao composto. Aí o segundo exemplo, eu estou partindo do composto
para descobrir qual que é o correspondente simples. E aí o que eu tenho que fazer? O processo inverso. Eu vou pegar aqui, vou dividir por aquele fator que nós trabalhamos aqui, ó, que está mencionado aqui, de 3 sobre 2. Então, 12 dividido por 3, o resultado é 4. 8 dividido por 2, o resultado também é 4. Então, se esta é a fórmula de compasso do compasso composto, esta aqui será a fórmula de compasso do compasso simples correspondente a este composto aqui. Se eu saio do simples para o composto, eu vou multiplicar. Se eu vou do composto para o simples, eu tenho que dividir. Perfeito? Esse é o conceito. E aí, aquela tabelinha que eu me referi, ainda quando nós estávamos ali na correção dos exercícios. Aqui a gente entende de uma maneira mais fácil a associação da aplicação prática daquele fator, né, do 3 sobre 2. Se eu pegar desde lá de cima, né, aquela primeira linha, se eu aplicar o fator multiplicador, eu vou descobrir o compasso composto correspondente. A gente trabalhou bastante aqui quais compassos simples? 2 sobre 4, 3 sobre 4, 4 sobre 4, 2 sobre 2, 3 sobre 2, que também estão ali. Compassos compostos a gente abordou mais quais? O 6 sobre 8, o 9 sobre 8, 12 sobre 8, mas existem muitos outros compassos, tanto simples quanto compostos, tá bom, gente? Então, o que a gente observa? Primeiro detalhe, aquele, a gente observa que os numeradores que nós temos aí, na grande maioria dos casos, são 2, 3 e 4 nos compassos simples, 6, 9 e 12 nos compassos compostos. Então, basta a gente aplicar aquele fator e a gente vai descobrir, a partir do simples, qual é o composto, ou a partir do composto, qual é o simples correspondente. Aí, gente, vou colocar em tela cheia para vocês enxergarem, tá? Para a gente entender também a quantidade de tempos e a unidade de tempo e unidade de compasso dos compassos correspondentes, tá? Aplicando aquele fator multiplicador. Aqui mais à esquerda, eu tenho um binário simples. Total de tempos nesse compasso, 2 semínimas. Unidade de tempo é a mesma que está representada aqui pelo denominador, a figura da semínima. A unidade de compasso, que é a unidade que representa a soma do total de tempos desse compasso, é a mínima. Por que a mínima? Aqui embaixo, porque eu estou somando o total de tempos nesse compasso. Então, por isso que a unidade de compasso é a mínima. E agora, aplicando esse fator multiplicador de 3 sobre 2, eu vou ter o seguinte resultado. Eu vou chegar no 6 por 8, total de tempos nesse compasso, 2 semínimas pontuadas. A unidade de tempo é a semínima pontuada. Aqui, ó, observando mais uma vez que o 8 representa uma colcheia, então não é mais a unidade de tempo que está representada no denominador, é uma subdivisão dela. A gente precisa massificar isso aí. E a unidade de tempo, e a unidade de compasso é a mínima pontuada, porque eu estou somando essas duas figuras aqui, tá? O total de tempos para eu chegar na figura que representa sozinha todo o valor desse compasso aqui, 6 por 8. Seguindo aí, próximo caso. A fórmula do compasso simples é 3 sobre 4. Total de tempos, 3. Eu tenho 3 semínimas aqui. Unidade de tempo, a semínima, porque o denominador é 4. Compasso simples, denominador sempre vai ser o equivalente à unidade de tempo. Unidade de compasso é o total, eu tenho que somar todas essas figuras aqui. Então, vou chegar na mínima pontuada, 3 aqui. Aí, o compasso correspondente a esse. Nós temos aí, ó, tá formando 9 sobre 8, tá? O total de tempos nesse compasso. 3 semínimas pontuadas. A unidade de tempo continua sendo assim como no 6 por 8, continua sendo a semínima pontuada, tá? E aqui observem que a unidade de compasso já está um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque eu não tenho uma única figura que eu consiga representar o total de tempos nesse compasso. Então, eu vou compor essa figura ligando essas duas aí. Eu ligo uma semínima pontuada e uma mínima pontuada, tá? O resultado disso aqui é o que vocês estão vendo aqui embaixo. Por fim, quaternário, simples, estamos construindo ele aí, né?
Então eu tenho que, aqui, total de tempos nesse compasso. Eu vou ter 4 semínimas. Por quê? Total de 4 tempos da qualidade de semínima. Então, 4 semínimas no compasso quaternário simples. A unidade de tempo dele, semínima. Por quê? É o que está nos dizendo aqui o denominador. Nos compassos simples, ele sempre vai ser equivalente à unidade de tempo. Compasso, aliás, a unidade de compasso, a semibreve. Por quê? É ela que representa a somatória do total de tempos nesse compasso. Estão vendo? 4 tempos. Essa soma aqui é o que vai representar a unidade de compasso. E agora vamos converter ele para o seu compasso correspondente. Chegamos aí no 12 por 8. Tá? Então a unidade de tempo continua sendo a semínima pontuada, né? E aí nós temos o total de tempos, 4 semínimas pontuadas. A unidade de compasso passou a ser a somatória de todas as unidades de tempo. Então ela vai ser também uma figura pontuada, uma figura composta, tá? É o resultado desta soma aqui. Professor, mas está meio complexo porque tem muito ponto de aumento. Então vamos aqui, vamos por partes. Se eu agrupar 2 semínimas pontuadas, eu vou ter o equivalente a uma mínima pontuada. Se eu agrupar essas outras 2 semínimas pontuadas, eu vou ter também outra mínima pontuada. Então, 2 mínimas pontuadas, né, eu vou ter o valor equivalente ao de uma semibreve pontuada. Tá bom, gente? Para que a gente não tenha dúvidas aí sobre isso, tá? E agora, entrando aí, como eu já havia falado para vocês, extremamente simples, extremamente curto o conteúdo destinado propriamente a essa aula, tanto que o normal seria a gente ministrar o conteúdo da aula e depois revisar o conteúdo para fechar o capítulo, né? Mas aí a gente já fez um caminho só porque a continuação é só para encerrar realmente o título de compassos, é mais uma reflexão com base em tudo que a gente já fez até aqui. Então vamos ler junto aí, eu peço que vocês acompanhem no material didático de vocês a leitura. Cabe esclarecer que, quando houver dúvida com relação à classificação, devemos nos ater à característica mais marcante que existe entre os compassos simples e os compassos compostos, que é a subdivisão. Nos compassos simples, a subdivisão natural sempre será binária. E nos compassos compostos, sempre teremos uma subdivisão ternária. Concluindo esse assunto, podemos observar que o estudo da fórmula de compasso é de suma importância, porque a maioria das músicas nós temos uma fórmula de compasso, a menos que nós estejamos, sei lá, numa aula inicial, igual se vocês observarem alguns estudos, alguns exercícios em aula inicial, a gente coloca só a clave sem a fórmula de compasso para que o aluno ele não olhe ali e pergunte, olha, o que é uma fórmula de compasso? Né? O que são aqueles números que estão ali? Eu não ensinei ainda para o aluno, então não coloco. Então, esse é o único caso que nós vamos ter uma partitura sem fórmula de compasso. Salvo essa situação, quando nós estamos musicalizando pessoas, todas as músicas têm uma fórmula de compasso definida. Então, como o texto está dizendo aí, é de suma importância o estudo das fórmulas de compasso. Continuando a leitura aí, caso o músico não esteja atento a ela ou não saiba interpretá-la da forma correta, pode vir a executar toda uma música de forma errada, deixando de observar as proporções estabelecidas pelo compositor ou arranjador e fazendo com que o resultado auditivo perca todo o sentido. Tá, gente? Então, vamos supor que nós colocamos uma fórmula de compasso para vocês em que a semínima representa a unidade de tempo. Se a semínima representa a unidade de tempo, significa o quê? Nós já associamos aquele conceito de tempo e pulsação. Então, se eu associei o conceito de tempo e pulsação e eu sei que a semínima é a unidade de tempo, então a cada pulsação a semínima vai ser o equivalente ao tempo ou à duração dessa pulsação. Então, isso aqui, ó, por exemplo, se eu contar 4 tempos, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas pulsações, ela seria preenchida pelo valor de uma semínima. Mas aí, se o músico não entender a fórmula de compasso, ou se ele executar, ele achou que entendeu e está executando da forma errada a fórmula de compasso, o que vai acontecer?
aonde ele deveria estar fazendo aqui, ó, uma semínima por cada tempo dessa forma, 1, 2, 3, 4, ele pode estar fazendo uma colcheia. Ele vai fazer a metade do valor que o compositor escreveu para ser representado naquela figura musical. Ou pode fazer o contrário, pode fazer o dobro do valor, pode fazer o valor de uma mínima, né? Vai ficar muito mais tempo, ou seja, se ele fizer uma mínima que é o dobro do valor, a cada 2 pulsações ele vai fazer o valor de uma mínima. Então, assim, vai distorcer completamente a ideia que o compositor colocou ali naquela música, que ele representou graficamente para que as outras pessoas pudessem executar da mesma forma que ele queria que fosse executado. Ou seja, é o que está escrito aí. Vai perder completamente o sentido musical se o músico não souber interpretar a fórmula de compasso. Então, gente, não negligenciem compassos e fórmulas de compasso, porque é um conteúdo de suma importância, tá bom, gente? Isso aí, repito, eu vou repetir exaustivamente isso para vocês. Vocês vão usar da primeira à última aula. Na prática, lá no módulo 2, quando vocês avançarem para a prática instrumental, da primeira à última aula, qualquer conteúdo que o professor for mostrar um estudo para vocês, ele vai apresentar uma partitura e nessa partitura vai ter a fórmula de compasso. Quem tem dúvida, pergunta. Tá bom, gente? Avançando aí, tela cheia para a gente continuar na leitura. Reiteramos que sem a presença da fórmula de compasso, as figuras musicais não têm uma duração determinada, ou seja, não podemos atribuir um valor específico a elas. Os valores musicais, entre parênteses aí, a duração, só podem ser especificados após convencionarmos qual é a fórmula de compasso, porque é ela que irá definir a duração das figuras, sejam elas notas ou pausas. Isso significa que a fórmula irá dizer, além de quantos tempos terá cada compasso, qual figura irá representar um tempo nele. Nesse sentido, nós precisamos compreender que uma mesma figura, seja ela qual for, pode ter um valor ou duração, né, como a gente quiser chamar, diferente, dependendo de qual for a fórmula de compasso. Professor, o senhor está repetindo a mesma coisa que o senhor falou. Não, é para que vocês entendam isso aqui, ó. Exemplo 1. A fórmula de compasso aí está representada pela letra C, né? Eu havia explicado para vocês que a letra C é uma forma de abreviar a fórmula de compasso 4/4. Neste exemplo, igual está na apostila, quem tiver dificuldade de ler, acompanha na apostila de vocês. Neste exemplo, a mínima irá valer 2 tempos, tá? Por quê? Fórmula de compasso 4/4. Nós teremos 4 tempos ao todo e a figura que irá representar um tempo no compasso é a C mínima. Se a C mínima vale 1 tempo e a mínima é o dobro da C mínima, a mínima vai valer 2 tempos nesta fórmula de compasso específica. Tá? Isso aí só vai valer para esse compasso, para essa fórmula de compasso, né? Então, baseado na fórmula de compasso acima e seguindo a divisão proporcional dos valores musicais, nós teremos os seguintes valores musicais. Dentro dessa fórmula, a semibreve irá valer 4 tempos, a mínima irá valer 2 tempos, a semínima vai valer 1 tempo e assim sucessivamente. A gente segue aquela proporção dos valores naquela tabelinha da divisão proporcional dos valores musicais. Esse é o exemplo 1, tá? Agora vamos ver o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos uma outra fórmula de compasso, que é o C cortado. E essa fórmula de compasso, ela representa a fórmula de compasso 2/2, ou seja, eu pego 4/4, que é representado pela letra C, aí eu cortei ele no meio, não cortei a letra C no meio, então eu vou dividir pela metade o 4/4, ou seja, o resultado é 2/2. Nesta fórmula de compasso, a mínima não vale mais 2 tempos igual nesse aqui, ó. Aqui ela vale 2. Aqui ela vai valer 1 tempo, porque a fórmula é 2/2, C cortado. Então, continuando a leitura aí, baseado na fórmula de compasso acima e seguindo a divisão proporcional dos valores musicais, teremos os seguintes valores musicais. A semibreve vai valer 2 tempos, a mínima vai valer 1 tempo, a semínima vai valer meio tempo. Entenderam a diferença? Ó, exemplo 1, a mínima vai valer 2 tempos. Exemplo 2, a mínima vale 1 tempo. Exemplo 1, C mínima vale 1 tempo. Exemplo 2, a C mínima vale meio tempo. Agora, repito, imaginem vocês se o músico não entender ou não interpretar a fórmula de compasso da forma correta. Ou ele vai fazer
ele vai executar a música fazendo tudo pela metade, né? Ou pelo dobro do tempo que seria destinado àquela música. A música que era para levar, cada semínima era para levar um tempo, vai levar 2, né? O dobro do tempo. Ou o contrário, ele pode interpretar o que era para ser a semínima valendo um tempo como meio tempo. Tudo isso vai depender da fórmula de compasso. Se o músico não entender a fórmula de compasso, ele executa uma música inteira errada. Tá bom, gente? Então, é de extrema importância a fórmula de compasso. Nunca negligenciem ela. Tá bom, gente? Pessoal, antes da gente avançar, assim, dando por encerrado praticamente esse assunto, a gente ainda vai ter uma demonstração prática, igual eu fiz naquele exemplo das barras de compasso, acredito que vocês lembram, né? Que eu coloquei um vídeo mostrando para vocês como que era a execução da barra de compasso, onde tinha o ritornelo e onde não tinha, né? Onde tinha a barra de abertura, a barra de fechamento, onde só tinha a barra de fechamento, né? Que a gente não chama de barra de fechamento, a gente só fala ritornelo, que aí a gente volta do início da música. A gente vai fazer isso hoje. Antes da gente chegar para essa parte de vídeo, eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida sobre compassos que gostaria de tirar agora? Não. 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 Certo. Então, gente, neste momento, eu até coloquei aí o nosso canal do YouTube, tá? Eu peço agora o apoio da secretaria, não sei, acredito que ou a Thalita ou a Vastir, talvez até o Murilo, que fazem parte da equipe da escola, estejam aí no chat. Esperem eu falar, depois vocês vão para o YouTube, tá? Por quê? Porque nós vamos exibir vídeos, correto? Então, como eu já havia explicado, para que não ocorra um delay, um desencontro de informação entre o momento em que a imagem chega e o áudio chega, é importante que vocês estejam no YouTube. O Google Meet acontece muito isso. Vocês reparam que na correção dos exercícios, às vezes eu faço uma pergunta, um colega responde rápido, o outro responde bem depois. Isso aí vai depender do quê? Da minha velocidade de conexão com a internet, da velocidade de conexão de um colega e do outro colega. Então, isso aí vai chegar de formas diferentes para diferentes pessoas. Então, o YouTube é uma forma da gente trabalhar mais sincronizado. Tem o benefício de não ter esse atraso, né? De não ter essa diferença entre o momento em que a imagem chega e o áudio chega, porém, a gente não consegue interagir. Então, por isso que eu já perguntei para vocês se tinha alguma dúvida agora, porque depois a gente vai para o YouTube e não vai ter como termos essa interação aí, aluno ou professor. Henrique, Pode falar. com licença, o link já foi enviado no chat, tá bom? Isso, maravilha. Obrigado, viu, Thalita? Então, pessoal, o link está aí disponível no chat, tá? Quando vocês forem, ainda não vão, aguardem aí. Eu vou fazer alguns pedidos para vocês. Quando sair daqui do Google Meet, feche o áudio. Por quê? Senão vai virar uma salada de som. O som vai chegar para você, vai entrar no microfone de novo, e aí depois o colega que for assistir em casa, a gravação da aula de hoje vai ficar reverberando aquela gravação que você fez. Vai ficar repetindo o áudio 3, 4 vezes aí, porque vai entrar no seu microfone, o microfone do colega e assim por diante. Então, fechem o áudio, tá? Eu peço que vocês todos, saindo do Google Meet, fechem o áudio para que vocês assistam lá tranquilamente. Outra observação, gente, eu recebo relatórios semanais e mensais do YouTube com relação ao canal. E eu recebi um relatório dizendo que mais de 40 pessoas assistem as aulas e não são inscritas no canal, tá? Então eu aproveito essa oportunidade para pedir para vocês. Foi para o YouTube para assistir a aula, gente? Lá abaixo do vídeo, em algum local, depende se você estiver assistindo no celular ou no computador, se você estiver assistindo no computador, na parte de baixo do vídeo vai ter uma opção igual está ali na tela, vou até colocar em tela cheia para vocês verem, este botãozinho aqui, ó, inscreva-se, tá? Então, por favor, como eu disse para vocês, o YouTube me informou aí que pelo menos 40 pessoas assistem os vídeos e não são inscritas no canal, então, por favor, todos vocês,
Foi para lá, às vezes você pega um celular, hoje você está com o celular, amanhã está com outro celular, de repente no outro celular, quando você saiu do Google Meet e foi para o YouTube, entrou na conta do seu pai, da sua mãe e tal, e aí você não está inscrito. E aí o YouTube vai me informar que tem um público assistindo os vídeos que não é inscrito no canal. Então, sempre que vocês saírem daqui para assistir a aula, seja ao vivo no dia da aula, ou seja depois que vocês estiverem assistindo isso aí ao longo da semana para estudar, rever um assunto, clicou lá, dá uma observada se está inscrito no canal, se você já deu o joinha lá para curtir o vídeo, tá bom? Nos ajudem nesse sentido. E agora eu peço que todos vocês, por favor, saiam do Google Meet e vamos para o YouTube. Já pode sair, podem clicar no link e ir lá para o YouTube. Como de costume, eu já vou dar andamento na aula, porque isso que eu estou falando agora para vocês vai chegar com alguns segundos de atraso, né? Dependendo da minha velocidade de conexão com a internet, hoje eu acredito que não esteja tão ruim quanto em algumas semanas atrás, né? Mas dependendo da situação da velocidade da conexão com a internet, o que eu estou falando agora vai chegar até 1 minuto, 1 minuto e meio depois. Se a conexão estiver boa, essa diferença é bem curtinha, coisa de 10 a 15 segundos só, tá? Então, podem ir tranquilamente para o YouTube e quando chegar lá, provavelmente vocês vão ouvir mais uma vez isso que eu estou falando agora aqui no Google Meet. Então, seguindo aí, né? Por que eu pedi que vocês fossem para o YouTube, gente? Para que vocês assistissem esses vídeos, né? Porque a gente está trabalhando o conceito teórico, vocês ainda não estão na prática instrumental, não estão com os instrumentos de vocês, não estão com a partitura e principalmente agora que eu não tenho condição de pegar um trombone, executar, ou tá com o teclado aqui montado para mostrar para vocês ao vivo, né? A gente vai até tentar fazer isso para as próximas aulas, passar lá, pegar teclado, montar tudo, fazer algo de uma melhor qualidade aí se não retornarem às aulas presenciais. Mas enquanto isso a gente faz dessa forma, a gente cria o exemplozinho ali, digita a partitura no programa e coloca ele para tocar, para que vocês entendam não só a parte teórica, né, como que funciona a construção do compasso, quantos tempos vai ter, qual unidade de tempo, unidade de compasso, mas que vocês entendam também como que vai ficar esses compassos, como que fica a execução de um compasso binário simples, um ternário simples, um quaternário simples, que é o primeiro exemplo, segundo exemplo e terceiro exemplo que nós temos aí, e depois também no compasso composto. Então vocês vão perceber aí, quando iniciar a execução do compasso, a gente sempre vai dividir dessa forma aí, de acordo com as barras de compasso. Vocês vão observar também que o próprio programa, ele vai acentuar, ele vai tocar de uma forma diferente o primeiro tempo. Vocês vão ouvir um barulhinho um pouco mais forte sempre que cair ali no primeiro tempo de cada compasso. Lembrando, os compassos estão separados por barras de compasso. E aí vocês vão acompanhar, eu vou pôr na tela cheia para vocês verem, e aí vocês vão ver. Cada vez que a barrinha verde, que é a barra de execução, ela cair no primeiro tempo do compasso, ela vai fazer um barulhinho mais forte. Para quê? Para nos ajudar, para nos orientar, né, que aquele é o primeiro tempo do compasso. Isso aí já está relacionado com o conteúdo que vocês vão ver daqui a pouquinho na aula de hoje, tá? Que é a acentuação métrica. Mas aí, vamos primeiro ver os exemplos aí. E no momento em que eu iniciar, aliás, no momento em que nós iniciarmos a explicação sobre acentuação métrica, vocês vão entender o que é acentuação métrica na prática. Por hora, entendam esse conceito. Sempre que a execução musical cair no primeiro tempo de cada compasso, ele vai fazer um barulhinho um pouquinho mais forte para que a gente se oriente de que é um compasso binário, que é um compasso ternário, e que ali é o primeiro tempo do compasso, tá bom? Vamos lá, tela cheia para que a gente possa acompanhar a execução aí. Primeiro, o 2x4. Vamos ver como é que fica essa execução do compasso binário aí na prática, tá bom? Maravilha, gente. Então, a gente viu aí a execução do compasso binário, tá? Então, ela fez aqui, ó, são séries de 2 tempos, então a gente pode acompanhar de que forma? Contando os tempos. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Séries de 2 tempos, porque o compasso é binário. Como eu disse para vocês, observem também que lá existe um tempo que é mais forte. Qual que é o tempo que vai ser mais forte? O primeiro tempo do compasso. Sempre faz um barulhinho, estalinho, como se fosse um sino um pouquinho mais forte. Então, vamos lá.
Prestem atenção nesse detalhe, tá? E vão contando aí na casa de vocês para saber. Sempre compasso binário. Dá para você ir acompanhando na contagem, contando 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se for ternário, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é justamente o compasso, o significado, a essência do compasso. A gente agrupa, né, séries sucessivas de mesma duração. Então, no binário, a gente vai agrupar conjuntos de 2 tempos a cada barra de compasso, no ternário, conjuntos de 3 tempos, no quaternário, conjuntos de 4 tempos. Vamos lá, tela cheia para a gente ouvir aí. Perfeito. Ouvimos o binário, agora vamos ouvir o ternário, que é o exemplo que está mais abaixo. Maravilha, gente. Associem todos os conteúdos que nós passamos para vocês até aqui. Lembrando, dentro desse contexto de compasso, execução musical, a gente havia passado para vocês aqueles detalhes. Figuras positivas são as notas onde há o som. E as figuras negativas são as pausas, onde ocorre a ausência de som. Já dá para a gente associar dessa forma. Vocês viram aí que ao longo da execução musical, onde tinham notas, ou seja, figuras positivas, o programa emitiu um som. Então, lá no final, onde existem figuras negativas, não houve som. Então, é exatamente essa a definição de pausa, ausência de som. Outro detalhe, compasso ternário, então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então, são séries, né? A gente agrupou de 3 em 3 tempos. Então nós temos ali a nota Dó, depois a nota Ré e depois a nota Dó novamente, tá bom? Vamos lá em tela cheia para a gente, feitas essas considerações que eu acabei de fazer, a gente analisar, ouvir mais uma vez esse compasso ternário. Tela cheia. Maravilha! Vamos agora para o quaternário. Quaternário simples, né? Lembrando, como está aí no título, né? Esses são exemplos de compassos simples. Igual mostrei para vocês aí agora. Quaternário, vocês observam que tem 4 tempos. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. E aí a gente segue sempre assim, tá bom, gente? Essa é a execução dos compassos simples, tá? Binário. 1, 2, 1, 2. Ternário. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o quaternário, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Vamos lá, mais uma vez, ver a execução do compasso quaternário. Simples, né? Perfeito. Então vimos aí os 3 exemplos aí de compasso simples, né? O binário simples 2x4, ternário simples 3x4 e o último aqui, quaternário simples 4x4. Agora, vamos para os exemplos de compassos compostos. Observem aí que as células mudaram, tá? As células de notas musicais que estão agrupadas aí por esse traço mudou, né? Eram semínimas e agora nós estamos com séries de colcheias, tá? Tela cheia para que nós possamos ver com mais detalhe, né? Então temos aí grupos de colcheias. Esses são os compassos compostos, como a gente havia falado para vocês, né? E aí nós temos aqui, vamos ouvir aqui a execução deles. Observem que as notas não por acaso estão com os colchetes agrupados, né? Então são todas colcheias, né? Todas elas possuem
um colchete, a gente agrupa de 3 em 3. Por quê? Essa é a característica dos compassos compostos, né? A subdivisão vai ser ternária, então a gente vai agrupando de 3 em 3 notas. Então vamos ouvir aí como que fica a execução desse primeiro compasso aí, que é o 6/8, esse que está aqui mais acima, né? Que é o binário composto. Certo? Já deu para a gente perceber uma pequena diferença, né? Com relação aos tempos, nada mudou. Vocês percebem que a marcação de tempo é aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E, por outro lado, a execução musical ela foi fazendo a subdivisão da unidade de tempo, ou seja, a unidade de tempo é isso que eu cantei aqui, ó. 1, 2, 1, 2. E eu não expliquei para vocês que a subdivisão dos compassos compostos é ternária, né? E que a gente agrupou ali por grupos de colcheias porque é a subdivisão. Então, a subdivisão ternária vai ficar dessa forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, o estalar da minha mão está representando os pulsos, ou seja, o tempo, né? Então, aqui a unidade de tempo é uma semínima pontuada, né? Que equivale às 3 colcheias. Então, aqui eu estou fazendo no estalar do dedo a unidade de tempo e eu estou cantando as subdivisões. Então, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E reparem também que esse é um binário composto, então eu estou agrupando séries de 2 tempos, ou seja, de duas unidades de tempo. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Reparem também que o programa também vai procurar fazer uma acentuação no primeiro tempo. Ele vai destacar o primeiro tempo para que a gente saiba em qual compasso está. Então ele sempre vai fazer um estalinho um pouco mais forte quando for o primeiro tempo. Vamos ouvir aí mais uma vez, se atentando a esses detalhes que eu falei agora para vocês. Maravilha! Então, esse foi o binário composto. Agora, gente, nós vamos ouvir um ternário composto. Ternário por quê? 3 unidades de tempo. Então, em vez de ser aqui, ó, 1, 2, 1, 2, vai passar a ser 3. Então, vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. As séries vão ser séries de 3 tempos. E também a subdivisão vai continuar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Vamos ouvir aí. Perfeito. Então, esse é o ternário composto. Agora vamos ouvir, por fim, né, para encerrar os exemplos de execução, o quaternário composto. Na mesma forma, né, na mesma linha em que vem a execução dos compassos anteriores, esse aqui também vai ter a subdivisão ternária. Qual a diferença? Em vez de ter 3 unidades de tempo, como o último que a gente acabou de ouvir, vai ter 4. Então vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou se a gente for contar o total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que são o total de subdivisões que vai ter nessa fórmula de compasso. Não é 12 por 8? Então, ao total, se nós somarmos aí a cada compasso, ou seja, que está separado por essas barras perpendiculares à pauta ao pentagrama, nós vamos ter 12 figuras que estão aí, no caso, 12 colcheias, né, por causa da fórmula de compasso. Então, vai ficar igual eu acabei de contar, basta a gente contar dessa forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sabendo que o total de cada compasso
vai resultar em 12 subdivisões da unidade de tempo. Reiterando, unidade de tempo aqui vai ser representada pela semínima pontuada, que é o agrupamento, é a unidade, né, de tempo. Eu estou agrupando grupos de 3 subdivisões de unidade de tempo. Então, a cada 3 colcheias, eu formo uma unidade de tempo, que é a semínima pontuada. Vamos ouvir aí, tela cheia, o último exemplo de execução do quaternário composto. Maravilha, gente. É isso aí. Encerramos, fizemos uma demonstração de todas as fórmulas de compasso aí. Na prática, como que fica se nós estivéssemos com o instrumento ou se nós estivéssemos com uma partitura no canto coral, né? Fica dessa forma. A gente vai ler, considerar o quê? O numerador para saber a quantidade de tempos que vai ter no compasso e o denominador para saber qual figura representará um tempo nesse determinado compasso, tá? E aí, se for compasso composto, a gente vai saber que o denominador vai representar a subdivisão da unidade de tempo, e aí a gente conta lá, o numerador vai passar a representar a quantidade de subdivisões da unidade de tempo que nós vamos ter naquele compasso específico. Para hoje, pessoal, excepcionalmente, né, eu fico muito feliz de poder estar incluindo esta participação, né, para essa introdução em acentuação métrica. Nós pegamos um vídeo, uma gravação do professor Marcos Roberto. Essa gravação ela foi feita no ano passado, tá? Com a turma do ano passado, no início da pandemia. O assunto, evidentemente, não muda, então se aplica perfeitamente aí ao caso de nós abordarmos hoje, né? O caso que nós vamos abordar hoje, que é essa introdução, essa abordagem inicial à acentuação métrica, tá bom, gente? Então agora a minha participação na aula de hoje encerra por aqui, e aí vocês vão continuar com o professor Marcos Roberto. Às vezes alguns conhecem, outros não conhecem o professor Marcos, né? Ele gostaria muito de estar participando, de estar ao vivo, de estar fazendo gravações novas, né? Mas está enfrentando algumas dificuldades com relação ao horário no serviço dele, e aí a gente tem que, infelizmente, tem que esperar essa situação toda passar, tá cobrindo muitos companheiros que se afastam do serviço, enfim, a gente tem que esperar toda essa turbulência que nós estamos passando passar de uma vez, né? Que venha a vacina, que caia esses índices de internação em UTI e assim por diante, tudo melhore, tá? Então, de minha parte, tá? Eu reitero que vocês estão no YouTube e vão continuar no YouTube, porque vai iniciar aí esse finalzinho da aula, relativamente curto, né? Para falar de acentuação métrica com o professor Marcos Roberto. Continuem, permaneçam aí até o final da aula, e a minha parte encerra aqui a minha participação. Então já me despeço de todos vocês, desejando para vocês uma boa semana, que todos fiquem aí na paz do Senhor, bons estudos, e precisando, já sabem quais são os canais aí para tirar dúvidas. A aba lá de dúvidas, na aba de atividades, aliás, no Google Classroom, tem uma opção de dúvidas. Se não der por lá, me manda um e-mail, henrique.siderio@escolaclm.com. Se demorar para responder, manda para a secretaria. O pessoal que é da classe 1 do professor Marcos, manda lá marcos.roberto@escolaclm.com. Tanto na classe 1 quanto na classe 2 tem aquela opção. Na aba de atividades tem o campo de dúvidas. Se for na classe 1, o professor Marcos responde. Se for na classe 2, eu respondo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. A paz do Senhor e até semana que vem. Tchau, professor. Dando sequência à nossa aula, vamos introduzir agora a acentuação métrica. A acentuação métrica nada mais é que identificar os tempos fortes e fracos em uma música. Sabemos que em uma música nós temos tempos fortes, tempos fracos,
E qual é a finalidade de identificarmos esses tempos fortes e fracos? Justamente para que quem esteja ouvindo, apreciando a música, consiga perceber se essa música é escrita em um compasso binário, um compasso ternário, um compasso quaternário. Recordando sobre assuntos passados, quando aprendemos o que é pulsação ou o que é o tempo, vocês percebam que ao ouvir uma música a gente consegue sentir as pulsações, aquele movimento involuntário que a gente faz com o pé, né? Ou balançar a mão, isso daí é a pulsação. E a acentuação métrica, ela tem que ser percebida ao ouvirmos uma música, tá? Para entender melhor, vamos analisar as figuras a seguir, tá? Vamos falar primeiro dos compassos binários. Binários simples. Temos um exemplo do compasso 2/4. Quando eu falo em tempo forte e tempo fraco, eu digo o seguinte: por regra, todos os tempos, os primeiros tempos dos compassos devem ser fortes, ok? Então, olhando o exemplo do compasso 2/4, nós vemos que o primeiro tempo deve ser forte, o segundo tempo deve ser fraco. Antes de dar sequência, eu gostaria de explicar melhor essa questão do forte e fraco. Significa que, ao executar esse solfejo 2/4, eu faria forte e fraco? Não, não é isso. A acentuação funciona mais ou menos como a gente pronuncia as palavras. Existe uma acentuação na pronúncia, tá? Então significa o quê? Que a primeira nota dos compassos deve ter uma acentuação diferenciada, justamente para que quem esteja ouvindo tenha essa percepção de dizer, olha, o compasso está se iniciando agora e eu consegui perceber que esse compasso é um compasso binário, ou é um compasso ternário, ou é um compasso quaternário, tá bom? Para o compasso binário simples, como vemos na figura, sempre o primeiro tempo vai ser forte e o segundo tempo vai ser fraco, ok? Como ficaria na execução desse compasso 2/4? Muito simples. Divisão. 1, 2. 1, 2. Certo? Ficaria forte, fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. Forte, fraco. A acentuação sempre no primeiro tempo do compasso. Depois nós temos o compasso ternário simples. Da mesma forma, a regra serve para todas as formas de compasso. O primeiro tempo do compasso deve ser forte, ou seja, vai ter uma acentuação diferenciada no primeiro tempo. Tá? No caso do compasso 3/4, o primeiro tempo vai ser forte, o terceiro tempo vai ser fraco, o segundo tempo vai ser fraco e o terceiro tempo fraco também. Então ficaria forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Percebam que o primeiro tempo ele é um pouco mais acentuado que os demais. Ok? A seguir, temos um compasso quaternário simples, ao exemplo 4/4. Da mesma forma, o primeiro tempo deve ser forte, o segundo, o terceiro e o quarto tempo fraco. Existem entendimentos em outras literaturas que consideram o terceiro tempo do compasso quaternário como meio forte. Porém, vamos adotar essa forma de entendimento que vai facilitar a interpretação geral, ok? Então, compasso 4/4, com um quaternário simples, primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, terceiro tempo fraco e o quarto tempo fraco. Ok? Na prática, forte, fraco, 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 forte, fraco, fraco, fraco. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Uma observação muito importante sobre a acentuação métrica. A acentuação métrica não vai estar identificada na partitura, ok?
Na partitura não vai estar escrito lá em cada tempo forte, fraco, fraco. Não. A acentuação métrica, como eu disse no início, você vai ter que ter a sensibilidade na execução, tá? Ela tem que aparecer na sua execução, para aqueles que estejam ouvindo possam perceber justamente essa diferenciação entre os compassos, ok? Porém, não vai estar escrito na partitura. Falamos então que nos compassos temos tempos fortes e fracos. Porém, cada compasso possui um tempo, ok? E esse tempo também possui uma acentuação. Um exemplo, nos compassos simples, onde a minha unidade de tempo, ou o meu tempo, é divisível por 2 ou subdividido por 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu vou seguir a mesma linha de raciocínio para classificar, ou para executar a acentuação métrica. A primeira metade, ou seja, a primeira subdivisão deve ser forte e a segunda fraca. Então ficaria da seguinte forma: forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Ok? Também temos a questão dos compassos compostos que possuem o tempo subdividido por 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Também devemos seguir a mesma lógica. A primeira subdivisão forte e as demais fracas. Forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco. Ok? Pessoal, para complementar a informação dos tempos fortes e fracos dos tempos, vamos analisar o compasso 6/8. Vocês veem na figura indicada que nós temos dois grupos de classificações, né? Nós temos a primeira classificação indicando que o 6/8 é um compasso binário composto, né? Então ele possui duas pulsações, ou dois tempos. Verificamos que o primeiro tempo está identificado como forte, o segundo tempo fraco. Então essa é a primeira classificação, tá? Qual é a segunda classificação? É a classificação das subdivisões, ok? Sabemos que o tempo desse compasso é um tempo representado por uma figura composta e subdividido por 3, né? Então cada colcheia vai representar uma subdivisão, né, neste caso. Então a primeira subdivisão ela é forte, a segunda e a terceira fraca. Depois do segundo tempo, segue a mesma linha. Primeira forte, a segunda e a terceira fraca. Ok? A seguir, temos um compasso 4/4. Da mesma forma, compasso quaternário, compasso simples. Sabemos que, para um compasso quaternário, primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, terceiro fraco e o quarto fraco. A segunda classificação que vemos na figura é a classificação dos tempos, ok? O compasso simples tem subdivisão binária, ou seja, 1, 2, 1, 2, ok? Esse compasso está preenchido com colcheias, né? Sabemos que duas colcheias representam um tempo nessa forma de compasso. Então, conseguimos classificar através dessas figuras o tempo forte do tempo, a acentuação forte e a acentuação fraca do tempo, tá? Então, esse compasso, como ficaria a acentuação? Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, tá bom? Então, é dessa forma que devemos proceder. Classificamos os tempos fortes e fracos do compasso e depois temos que fazer a classificação tempo a tempo também, tá? Isso quando estivermos trabalhando com partes de tempo. Se eu tiver uma figura inteira, ou seja, uma figura que preenche o meu tempo, eu vou entender que é forte no primeiro e os demais fraco. Bom, agora vamos ouvir alguns áudios, justamente para começarmos a entender a aplicação da acentuação métrica. O que vocês devem exercitar nessa análise é justamente aonde está se colocando o tempo forte e fraco no ritmo. Tá? O que vamos ouvir agora é um áudio que foi gravado. É um compasso binário,
simples. Então, qual é a acentuação de um compasso binário simples? Primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, ok? O que eu quero que vocês percebam é justamente aonde começa e onde termina cada compasso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Vamos ouvir o primeiro áudio. Ok? Perceberam a marcação dos compassos? Conseguiram sentir aonde começa e onde termina cada compasso? Ainda para complementar, vamos ouvir um compasso no formato ternário simples, ok? Ternário simples que tem o seu tempo, primeiro tempo forte, o segundo e o terceiro fraco. Forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco, ok? Vamos ouvir o áudio. Conseguiram perceber a acentuação do compasso ternário? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dando sequência, o próximo áudio é um compasso quaternário simples, ou seja, primeiro tempo forte, segundo, terceiro e quarto fraco, tá? Vamos ouvir. Perceberam a marcação? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, falamos agora sobre os compassos simples, os binários, os ternários e os quaternários simples. Agora vamos ouvir um pouco sobre os compassos compostos, tá? Primeiramente vamos estar ouvindo um áudio que está na forma de compasso 6/8, ou um compasso binário composto. Ok? Vamos ouvir. Lembrando que os compassos compostos têm subdivisão ternária. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Não esqueçam de sentir essa pulsação, ok? Vamos ouvir o primeiro áudio. Ok? Perceberam a diferença? Você consegue sentir o tempo forte, o tempo fraco, o tempo forte e o tempo fraco. E você também consegue sentir a subdivisão ternária. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A seguir, vamos ouvir um áudio em 9/8. Ok? Um compasso ternário composto. Como percebemos, o compasso ternário composto, conseguimos sentir o tempo forte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? E também conseguimos sentir a subdivisão ternária. 1, 2, 3. Ok? A seguir, vamos ouvir um áudio em 12/8. 12/8 é um compasso quaternário composto. Ok?
Conseguiram sentir a acentuação do primeiro tempo? Ele continua sendo um compasso quaternário. Você consegue perceber forte, fraco, 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 forte, fraco, fraco, fraco. E você também consegue sentir a subdivisão ternária. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Apenas para complementar a informação, a acentuação métrica é importantíssima, não só pela questão de você identificar o compasso, que forma de compasso, ou que tipo de compasso está sendo executado. Mas precisamos também nos lembrar que cada ritmo, cada estilo musical possui uma acentuação característica. Como é que a gente vai começar a perceber isso daí? É ouvindo, trabalhando mais o ouvido, ok? Sempre que vocês forem ouvir uma música, não escutem, ouçam, analisem, tentem sentir a pulsação da música. Agora que vocês já têm a noção da acentuação métrica, procurem tentar sentir na música onde se inicia cada compasso, onde se localiza cada tempo forte. E aí você vai conseguir já ter essa noção das acentuações que são feitas na música. Só para finalizar esse vídeo aqui, primeiramente quero agradecer o empenho de todos, né? Sei que vocês estão bastante empenhados aí em dar continuidade aos nossos estudos aí. Também quero pedir a compreensão de todos, né? Afinal, essa pandemia está atingindo a todos nós, né? Tanto eu quanto o Henrique também estamos passando por dificuldades, né? Não é fácil você conseguir se reunir em um período de quarentena, né? Afinal de contas, temos que nos preservar e preservar a saúde dos nossos familiares, né? Mas na medida do possível, estamos trabalhando para estar oferecendo algum conteúdo para que a gente possa estar trabalhando da melhor forma possível nesse período de quarentena, nesse período em que estamos sem aulas. Para isso eu peço gentilmente a todos que se dediquem, tá? Esse trabalho está sendo feito com muito esforço, muito esforço. Tivemos que fazer adaptações, talvez a qualidade vai ter diferenciações na qualidade dos vídeos, porque estamos adaptando os conteúdos, ok? Mas eu desde já agradeço a todos e posteriormente, como é de costume, estaremos enviando exercícios para serem entregues via Google Forms, tá? Da mesma forma, mais uma vez frisando, não deixe dúvida passar em branco, tirem suas dúvidas e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Só reforçando, não se esqueçam, sigam estritamente as recomendações das autoridades sanitárias, tá? Vamos fazer a nossa parte, vamos deixar tudo nas mãos de Deus, mas não vamos nos esquecer que, primeiramente, temos que fazer a nossa parte, e Deus fará o restante. Fique com Deus, a paz do Senhor.